Muito obrigada. Mais uma vez, boa noite a todos. É com grande alegria que nós estamos hoje aqui, realmente no NEAM, Núcleo Espírita Aristides Monteiro, participando com vocês desse 13º Seminário de Atualização Espírita. E vamos refletir sobre o 5º livro da codificação espírita, a Gênese. Nas nossas reflexões, nós vamos tratar um pouquinho sobre quais os conteúdos que nós abordamos no livro. Nós não, na realidade, Kardec aborda na obra, como a obra foi estruturada, mas vamos refletir também sobre algumas considerações importantes que essa obra acabou trazendo para todos nós. Como deve ser de conhecimento de todos vocês, consta um questionamento sobre eventuais adulterações, possíveis adulterações que a obra A Gênese tenha sofrido. E nós não poderíamos falar sobre a Gênese sem também abordar esta temática. Então vamos trazer algumas considerações aqui, trazer algumas posições daqueles que defendem a adulteração e daqueles que entendem que não houve, vamos trazer as informações para você, para que você também, utilizando o seu bom senso, sua racionalidade, sua lógica, seus critérios, possa entender pela adulteração ou talvez pela negativa. A possibilidade existe, mas existem considerações muito relevantes que nós precisamos considerar antes de adotar uma posição, seja ela qual for. Mas, antes de falarmos sobre eventuais adulterações, vamos entender um pouquinho sobre a obra A Gênese. Esta obra tão relevante e que, nós sabemos, foi a 5ª obra da codificação de Allan Kardec. Ela foi publicada dia 6 de janeiro de 1868. E ela não foi a 5ª obra à toa, sem uma justificativa. Porque, na verdade, os conteúdos trabalhados no livro A Gênese são de extrema relevância e para que a humanidade, em verdade, pudesse acessar, pudesse compreender, pudesse melhor refletir sobre o conhecimento que essa obra nos traz, era necessário nós já termos uma base acerca da doutrina espírita. Exatamente por isso que as 4 obras anteriores vieram e precisavam vir antes da publicação da Gênese. Então, iniciou com o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então, vejam, nós sabemos que, ao estudar a doutrina espírita, ela está pautada em 3 pilares: ciência, filosofia e religião. E quando nós estamos estudando a codificação, nós percebemos que determinadas obras da codificação, elas estudam, elas tratam mais do aspecto filosófico, ou mais do aspecto científico, ou do aspecto religioso, de modo que todo o Pentateuco aborde esse tripé. Então, no caso do livro A Gênese, que é o tema, que é o tema da nossa reflexão, nós percebemos que Kardec ali aborda questões extremamente filosóficas e científicas nesse livro. Então, na verdade, temas extremamente relevantes e que são temas que sempre preocuparam o homem em todas as épocas da humanidade, são também abordadas no livro A Gênese. Exemplo: nesta obra, Kardec aborda sobre a criação do universo, a formação dos mundos, que são assuntos que sempre pautaram as preocupações, sempre fizeram parte das preocupações do homem. Mas Kardec aborda também o surgimento do espírito, aborda os milagres do Evangelho, as predições do Evangelho, dentre outros assuntos. Um aspecto muito interessante que nem todas as pessoas conhecem é que, na verdade, as 4 obras
seguintes da codificação a partir de O Livro dos Espíritos são, na verdade, desdobramentos da primeira obra. Ou seja, o Livro dos Espíritos, ele serviu de base para o desdobramento das obras subsequentes. Então, o Livro dos Médiuns, por exemplo, ele aprofundou determinados aspectos do Livro dos Espíritos. Igualmente, o Evangelho segundo o Espiritismo, que abordou as leis morais. O livro Céu e Inferno, que abordou a questão exatamente das penas eternas ou não, das penas após a morte, e a Gênese também abordou aspectos de O Livro dos Espíritos. Então, por exemplo, da primeira parte da obra do Livro dos Espíritos, exatamente a parte que fala das causas primárias, foi retirado dali a discussão ou os aspectos, os artigos referentes aos elementos gerais do universo, à criação e do princípio vital e princípio espiritual. Então, esses aspectos que constavam na primeira parte de O Livro dos Espíritos tiveram um desdobramento na quinta obra, que é a Gênese. Da segunda parte da obra, também, que é referente ao mundo espírita, foram utilizados para a confecção da Gênese a parte referente à intervenção dos espíritos no mundo corporal, as ocupações e as missões dos espíritos e também dos três reinos. Então, esses três aspectos do Livro dos Espíritos também foram desenvolvidos no livro A Gênese. E ainda temos da terceira parte da obra, que fala exatamente das leis morais, Kardec também desenvolveu aspectos referentes à lei de conservação e da lei de destruição na obra A Gênese. Então, exatamente como aconteceu com a Gênese, as outras três obras também sofreram esse desmembramento, essa amplificação do conteúdo nas obras subsequentes. Então, como nós estamos vendo, e principalmente quando nós estudamos Kardec, nós percebemos que Kardec, em tudo o que ele fazia, e não poderia ser diferente na obra A Gênese, ele atuou sempre de forma muito lógica, muito racional. Mas, quando nós estamos estudando a Gênese, nós percebemos então a imersão de Kardec nesse, e da espiritualidade, obviamente, em temas de interesse universal. Então, a Gênese realmente proporciona informações reveladoras para todos nós. Então, quando nós estamos estudando a Gênese, nós percebemos que a Gênese ela é dividida em três partes. Ela se aproveitou de três partes de O Livro dos Espíritos, mas ela também, na sua formatação no seu livro, ela se divide em três partes. Então, a primeira parte é exatamente destinada ao estudo da origem do universo, da origem do planeta Terra. Então, Kardec, de forma coerente, sem interpretações misteriosas, mágicas, mirabolantes, ele vem nos explicar a origem do planeta, a origem do universo, de forma muito lógica, de forma muito racional, que é exatamente a característica, a personalidade de Kardec. Na segunda parte da obra, ele já vai abordar os milagres do Evangelho. E é interessantíssima essa parte da obra, inclusive uma das que normalmente as pessoas gostam mais, porque ele vai explicar os milagres, os chamados milagres do Evangelho de forma natural, mostrando que são fenômenos naturais, que na verdade o sobrenatural não existe e que apenas o que acontece é que havia o desconhecimento pela humanidade das leis espirituais que regem os fenômenos conhecidos como milagres, mas que a partir do momento que a doutrina espírita, de forma tão lúcida e esclarecedora, informa para cada um de nós quais as leis espirituais que pautam os fenômenos, nós percebemos que tudo está dentro da lei natural. São fenômenos naturais facilmente explicados pela doutrina espírita. Então, desmistificando a ideia de milagre e de sobrenatural. E na terceira parte da obra, Kardec vai nos tratar, vai
trazer para nós as predições do Evangelho, dos sinais dos tempos e da geração nova. Então é muito importante, principalmente para o momento que nós estamos vivenciando no planeta, que é um período de transição planetária, super importante nós pararmos um pouquinho para estudarmos exatamente as predições do Evangelho, entendermos os sinais dos tempos de mudança de um mundo de expiações e de provas para um mundo de regeneração, os sinais que nos mostram que nós estamos sim em período de transição, que ainda não acabou, ainda não estamos em um mundo regenerado, e entender as características da nova geração, a geração do mundo regenerado, para que nós possamos, inclusive, avaliar se nós temos ou não condição de sermos essa geração, de fazermos parte dessa geração nova. Então, a obra em si, ela é estruturada desta forma. E um outro aspecto muito bom e vale a pena ser comentado é que Kardec, ele incorpora a teoria da evolução das espécies de Darwin no livro A Gênese, porque na verdade a teoria da evolução e a Gênese elas foram lançadas praticamente no mesmo período. Então Kardec, de uma certa maneira, incorpora essa teoria também na obra A Gênese, principalmente quando nós estamos estudando a evolução do princípio espiritual, como os espíritos surgiram, a evolução do princípio espiritual, do princípio material, os dois elementos gerais do universo, tudo isso Kardec nos explica sempre de uma forma com uma concatenação perfeita das ideias. Claro que ainda havia descobertas para serem empreendidas pela ciência? Sim. Inclusive, quando em determinados capítulos do livro A Gênese, isso é colocado como nota, muitas vezes, das editoras, no sentido de que determinadas teorias, Kardec mesmo, em determinados momentos, coloca que ali são teorias, que nem tudo poderia já naquele momento ser explicado com total convicção, mas que ele traz muitas teorias que são lógicas e que se coadunam com os princípios da doutrina espírita, mais uma vez mostrando sempre o cuidado dele naquilo que ele colocava. Em determinados momentos ele coloca que aquilo, por exemplo, determinados aspectos, é uma opinião dele, uma análise dele, diferenciando de quando é uma informação trazida pelos espíritos. Então, é um livro, muitas vezes, considerado difícil. As pessoas que iniciam o estudo da doutrina espírita, quando normalmente buscam uma leitura antecipada do livro A Gênese, antes de fazerem uma leitura das obras anteriores, têm um pouco de dificuldade, acham a obra um pouco mais difícil. Mas é, na verdade, porque Kardec ali já utiliza fundamentos e bases que foram exaustivamente trabalhadas nas obras anteriores. Por isso que o ideal realmente, se possível for, é que nós possamos seguir a ordem de publicação dos livros, porque nós vamos obtendo o conhecimento na medida que nós vamos compreendendo os princípios anteriores, as bases anteriores, de modo que, quando se lê, se estuda o livro A Gênese, depois de ter visto as 4 obras anteriores, o estudo, a compreensão fica muito mais fácil. Bom, nós percebemos também que Kardec, no livro A Gênese, ele examina todas as fases evolutivas da humanidade e do mundo. Então, sempre com o desencadeamento lógico, com o encadeamento lógico da ideia, a obra vai permeando todas as fases evolutivas da humanidade e do mundo e culmina, como nós já havíamos dito, no seu último capítulo, exatamente com o tema transição planetária. Então vejam que Kardec, nessa obra, ele discorre sobre a renovação da humanidade. Ele discorre sobre a necessidade do nosso planeta evoluir, evoluir saindo de mundo de expiações e de provas para mundo de regeneração. Ele mostra que haveria muitos sinais delicados, dolorosos, mas extremamente importantes
semelhantes e condizentes com o processo de ascensão do globo. Isso é super importante, porque ao lermos o livro A Gênese, principalmente esse aspecto, essa culminância da obra que trata sobre a transição planetária, isso traz uma serenidade, um alívio ao nosso coração, porque já que estamos vivenciando um período extremamente turbulento da nossa humanidade, muitas vezes, para quem desconhece estas informações, pode parecer que nós estamos sem o amparo de Deus, ou mesmo achando que essa situação pode estar sendo ocorrendo de forma inesperada ou imprevista. E nós temos a oportunidade, então, na obra, de perceber que nada é imprevisto, tudo está acontecendo exatamente como planejado e como precisava acontecer. Então, realmente, é uma obra extremamente relevante para todos nós, principalmente para quem está, como nós, encarnados em época de transição. Então, essa é mais ou menos a estrutura da obra A Gênese. A obra, como nós havíamos dito, ela foi publicada, sua primeira edição, em janeiro de 1800, então, e 69. Mas o 1868, perdão. Mas o que é que aconteceu, então, para que, em algum momento, essa obra tivesse o questionamento no que tange à sua adulteração? Então, vamos explicar. Essa obra, as quatro primeiras edições dessa obra ocorreram ainda no ano de 1868. Foi uma obra que teve um sucesso esplendoroso. Analisando a temática abordada pela obra, nós já entendemos isso. Então, ela teve as edições subsequentes. A questão toda está pautada a questão de uma eventual ou possível adulteração da obra A Gênese, se refere à quinta edição. Por quê? Porque a quinta edição ela teria acontecido no ano de 1872. Kardec faleceu em março de 1869. Então, durante as 4 primeiras edições, Kardec ainda estava vivo, encarnado. Então, não há dúvidas de que realmente teria sido publicado por ele, até porque elas são iguais. Não há alterações entre a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Mas a quinta edição, ela traz realmente alterações, ela traz acréscimos de determinados temas, traz determinadas supressões, traz correções de palavras, traz destaques em determinadas frases. Há mudança, sem a menor sombra de dúvidas, entre a quarta e a quinta. Inclusive, na quinta edição de 1872, na folha de rosto, no frontispício da obra, consta que ela está ali alterada, ampliada, revisada. Consta essa informação, inclusive ali na folha de rosto. Pois muito bem, o que é que acontece? Essa publicação, ela ocorreu em 1872. Quando foi em 1884, num artigo intitulado A Infâmia, Henri Solz, contando com a colaboração de nomes como Gabriel Delany, Leon Denis, amigos, médiuns, pesquisadores aliados de Allan Kardec, ele publicou esse artigo dizendo que, na realidade, a quinta edição, que havia sido publicada em 72, 1872, ela havia sido adulterada. Por quem? Que ela teria sido adulterado por Lemarie, que ele, à época, detinha o poder sobre as obras. Mas, naquela época, Lemarie detinha o poder, ele negou o fato e manteve a tradução e a autorização da obra a partir da quinta edição, que é a edição modificada. Não há dúvidas
de que há diferenças, de que ela foi modificada. A questão toda é: essa modificação poderia ter sido pensada, trabalhada, feita por Allan Kardec quando ainda estava em vida, mas só ter sido publicada depois, ou de fato ela foi adulterada. Veja, modificação aconteceu, mas a modificação, se feita por Allan Kardec, perfeito. A adulteração é que é uma modificação, uma alteração feita por outra pessoa que não o autor. Então a questão que se coloca é: a mudança houve, ponto. Foi ou não foi feita por Kardec? Houve então em 1884 esse artigo, A Infâmia, por Henri Sols, com essa denúncia. No Brasil, praticamente todas as traduções desde 1882 foram feitas a partir da quinta edição, publicada em 72, tá? Ou seja, as edições já vieram com as modificações. Se foi adulteração, ainda não se sabe. Mas, enfim, o que aconteceu? Depois que houve esse artigo intitulado A Infâmia, o tempo correu. O tempo correu. Recentemente, a Confederação Espiritista da Argentina, presidida, na realidade, sob a supervisão ali de Gustavo Martínez, essa confederação questionou a pesquisadora chamada Simone Privato. Entraram em contato com a pesquisadora e questionaram essa discussão que teria acontecido em relação à eventual adulteração do livro A Gênese. Então, o que aconteceu? Simone Privato, em função, buscando pesquisar, buscando recursos para resolver essa questão, ela foi buscar nos arquivos nacionais e na Biblioteca Nacional da França informações, foi estudar documentos para que ela pudesse ter alguma informação sobre a eventual ou não adulteração da obra. E ela teria encontrado documentos oficiais que comprovariam essa adulteração. O relato da Simone Privato encontra-se constante numa obra chamada El Legado de Allan Kardec, O Legado de Allan Kardec. E aí, nessa obra, ela vai fazendo análise em cima de eventuais questões, ela vai analisando as questões e os documentos e vai trazendo a sua tese de que a adulteração de fato aconteceu. Aí, em 2018, a Federação Espírita Brasileira, a FEB, emitiu um comunicado sobre a questão, tá? Nesse comunicado, foi de janeiro de 2018, a FEB, nesse comunicado, informa que após uma cuidadosa análise comparativa entre os textos da quarta edição e ou da primeira, ou da segunda, ou da terceira, enfim, todas eram iguais, tá? Comparativo dessas edições anteriores com a quinta edição, nessa análise comparativa, a federação informa nesse comunicado que a conclusão que eles chegam é que as modificações foram feitas, só poderiam ter sido feitas por Allan Kardec, que, na verdade, Allan Kardec mesmo teria feito com o intuito de aprimorar a obra, tornando-a mais clara em algumas passagens. Eu, inclusive, tomei a liberdade de trazer aqui um pedacinho só, a nota, o comunicado é extenso, tá? Está disponível no site da Federação Espírita Brasileira, mas eu trouxe um pedacinho para vocês, para colocar aqui, vocês entenderem um pouquinho como foi a interpretação e análise realizada pela Federação. Então, diz assim esse pedacinho que eu trouxe para vocês. Tais anotações demonstram de maneira cristalina o cuidado, o empenho, o compromisso de Allan Kardec em aperfeiçoar toda a sua obra.
Erros tipográficos e de francês foram corrigidos, palavras inadequadas foram substituídas, frases importantes foram destacadas em itálico, numerações repetidas de parágrafos foram sanados, alguns parágrafos foram deslocados de posição para melhor se adequarem ao encadeamento das ideias que estavam a ser expostas, passagens repetidas ou já desenvolvidas em outras obras foram suprimidas, inclusive algumas de certa extensão, subtítulos e novos itens foram acrescentados, mas tudo sem ferir a harmonia do conjunto e sem atentar contra o conteúdo doutrinário dos ensinamentos revelados pelos imortais. E aí, continuando ainda nesse comunicado, a FEB coloca que percebe-se claramente o estilo de Allan Kardec, que, analisando a modificação, percebe-se que o estilo é o mesmo estilo peculiar dele, e que, na verdade, a concisão, a objetividade, o encadeamento lógico das ideias, a elegância na forma de escrever, tudo, absolutamente tudo, são os mesmos observados no conjunto da obra. Então, nos dando ali a clara comprovação de que realmente só poderia ter sido feita aquela modificação por Allan Kardec. E, além disso, demonstra que, fazendo essa análise, percebe-se que nada contraria os princípios espíritas, as supressões ou os eventuais acréscimos estão todos de pleno acordo com o pensamento de Allan Kardec. Então, a FEB, ela identifica ali naquela análise que as modificações de fato aconteceram, mas foram feitas por Kardec para aprimorar o conjunto da obra. Então, nós percebemos que a possibilidade de uma eventual adulteração existe? Existe, mas é uma possibilidade. Até porque, quando se está examinando os argumentos trazidos pela Simone Privato, nós percebemos que ela traz também são argumentos, são argumentos dentro da lógica do posicionamento dela, mas não são provas inequívocas de que há ou de que houve uma adulteração. Então, na verdade, a possibilidade existe. Dentro dos argumentos, nós temos um tempo limitado para aqui para expor nossas ideias, então nós vamos trazer de forma sucinta alguns argumentos apresentados pela Simone Privato para defenderem a adulteração. Então, deixa eu só explicar uma coisinha para vocês. Quando Kardec faleceu, quem ficou com a responsabilidade para cuidar e seguir com a questão das obras, das publicações, foi a sua esposa, Amélie Gabrielle Boudet. Então, ela ficou com essa responsabilidade e ela criou, a própria esposa, Amélie Gabrielle, ela criou a Sociedade Anônima. Tá? E essa sociedade anônima, os direitos sobre as obras de Kardec, ela cedeu para a sociedade anônima, mas ela fazia parte da sociedade anônima. Tinha as ações majoritárias, mais de 50% das ações pertenciam à a Amélie. Então, ela tinha a supremacia da direção, do controle da sociedade anônima. E essa sociedade anônima, ela era composta por várias pessoas, em torno de 6 membros, mais ou menos. Dentre um deles, Le Marie, que é o que foi acusado de efetuar a adulteração. Então, vejam, quando aconteceu esse questionamento de que a obra teria sido eventualmente adulterada, a Sociedade Anônima, lá em 1884, na época de Henri Sous, tá? A Amélie já havia falecido, eles foram apresentar algumas defesas em relação a essa questão. E a Sociedade Anônima traz, à época, 3 depoimentos. Traz um depoimento de Armand Delier, não sei pronunciar adequadamente, mas Delier, ele era membro da Sociedade Anônima, ele era responsável pela publicação da quinta edição, e ele tentou, na época, provar que, na verdade, todas as medidas, todas as modificações foram feitas pelo próprio Allan Kardec. Então, Delier, ele tinha um contato próximo com Allan Kardec, e ele disse, então, que, na verdade,
As modificações de fato aconteceram, mas todas foram procedidas por Allan Kardec. E além do depoimento de Deslier, outros 2 depoimentos foram trazidos pela Sociedade Anônima, que foi o do senhor Rouge e Rousset. O senhor Rouge, ele era um impressor, foi na época impressor da obra, e Rousset era o responsável pela matriz que gera a impressão da obra. E eles também, em nome da Sociedade Anônima, trazidos pela Sociedade Anônima, também afirmaram que as modificações tinham sido por Kardec. E Simone Privato, dentro do seu livro, ela vai exatamente tentando mostrar e mostrando na opinião dela e nos estudos que ela realizou, que havia falhas nesses depoimentos do senhor Delier, do senhor Rouge e Rousset. Então, ela nega os argumentos apresentados por ele. Então, veja, ela recusa, tá? Ela nega a autenticidade, ou seja, a autenticidade não, ela recusa os argumentos trazidos por eles no depoimento. Então, como ela nega e ela recusa os argumentos, ela entende que isso é um fator, claro, a favorecer a adulteração. Não é uma prova, mas é um fator também a ser considerado. Outras observações, outras defesas trazidas pela Sociedade Anônima foram 2 mensagens mediúnicas trazidas por 2 espíritos desencarnados, que foi o senhor Demer e Didier. Eles eram a Sociedade Anônima trouxe 2 mensagens psicografadas por eles, tá? Quem era Demer, ele foi um médico que, a nível espiritual mesmo, também cuidava da saúde de Kardec. E Didier foi o editor das obras iniciais de Kardec, mas também já estava falecido. Então, eles trouxeram mensagens desses 2 espíritos, onde esses espíritos estimulavam Kardec, seriam mensagens que aconteceram ali em 1868, 1867, que estipulavam não, orientavam, estimulavam Kardec a fazer algumas alterações, algumas atualizações nessas obras, na obra A Gênese. Inclusive, essas informações constam também disponíveis, alguns estudos, algumas dessas comunicações constam também na internet e podem ser acessadas. Aí o que aconteceu? Simone, ela questionou, refutou a autoria das mensagens. Ela disse que essas mensagens não seriam do senhor Demer e Didier, que seriam mensagens apócrifas. Ela vai analisando o estilo desses espíritos e afirma então que as comunicações mediúnicas ocorreram, mas que não seriam desses espíritos. Então, ela até afirma, ela até coloca que essas comunicações ou essas mensagens poderiam ter sido forjadas. Ou seja, porque ela diz assim: onde está a prova de que essas mensagens realmente existiram? Por que essas mensagens não foram incluídas, por exemplo, na Revista Espírita, onde os artigos eram trazidos, as mensagens que eram trazidas eram colocadas? Por que essas mensagens ficaram esquecidas e elas não foram integradas à obra da Revista Espírita, por exemplo? Por que Allan Kardec não as teria colocado? Então, nesse momento, ela chega a suspeitar da integridade moral da Sociedade Anônima, certo? Isso é o que ela coloca. Além disso, um outro aspecto que ela coloca, ela fala o fato de ter acontecido a supressão e modificação de vários textos. Então, ela diz: como muitos textos foram suprimidos e modificados, e Kardec não o fez nas 4 edições anteriores, por que ele iria fazer na quinta? Primeira, segunda, terceira, quarta, tudo igual. E na quinta vai alterar? Então, isso não é coerente. Kardec não mudaria só na quinta edição o seu posicionamento. Então, ela entende que essa supressão e essa modificação é um indício de que houve também a adulteração. Mas veja, Kardec, em algum momento na sua obra, na codificação, já mudou de opinião? Já. Nós, quando estamos estudando, não estou aqui dizendo que houve ou não, eu estou só trazendo dados para vocês. Mas que Kardec já mudou de opinião? Já. Quando nós estamos estudando, por exemplo, sobre possessão, Kardec, no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns, afirma que possessão não existe.
tá? Que a possessão nada mais é do que a subjugação corporal. Não existe o fato de um espírito ocupar temporariamente o corpo de uma pessoa encarnada. E quando ele está estudando exatamente falando na Revista Espírita e na Gênese, ele altera. Ele diz que ele foi testemunha de um caso de possessão, que ele havia dito diferente nas obras anteriores, e ele é, modificou o seu posicionamento em obras subsequentes. Então, isso já aconteceu? Já. Poderia ter acontecido? Poderia. Mas Simone coloca como sendo um fator a confirmar a adulteração. E um último fator que ela coloca, dentre os mais relevantes, é que teria havido um motivo. Ela faz uma análise que motivo teria levado à adulteração. É que, na verdade, em tese, Lemarri teria ali interesse de beneficiar certas teses, como, por exemplo, as teses de Rusteng, ou ainda tirar algumas afirmações sobre o corpo fluídico. Mas Simone, na própria obra, em determinado momento da obra, ela diz que, na verdade, na época, em 1872, não existia ainda esse posicionamento de determinadas teses. Por exemplo, essa análise, essa tese, por exemplo, de Rustang, ela só foi acolhida, por exemplo, posteriormente, tá? Então ninguém na época, em 1872, na época, ninguém da sociedade anônima era, por exemplo, rustanguista, tá? Então a própria Simone afirma que isso teria sido um motivo, mas que esse motivo não estava presente, especialmente em 1872, tá? Então, essas foram mais ou menos as questões trazidas por ela. Mas vamos analisar um pouco agora a possibilidade de ter sido Kardec realmente que providenciou essas alterações. Eu deixei realmente essas considerações para o fim, para que nós pudéssemos finalizar as nossas reflexões com uma análise positiva e negativa. E cabe a cada um de nós estudar e procurar ler, procurar comparar as edições para que também possamos ter as nossas próprias conclusões. Mas veja, o que é interessante é o seguinte: a sociedade anônima, ela, como nós havíamos dito, ela estava sob a responsabilidade de Amélie, da esposa de Kardec. E ela tinha a supremacia, ela era sócia majoritária, certo? Em 1872, ela ainda era sócia majoritária. Ora, a sociedade anônima, sobre a coordenação, sob a responsabilidade majoritária de Amélie, será que Lemarri teria promovido uma publicação, uma adulteração da obra, sem que Amélie, que ainda encontrava-se viva, tivesse feito alguma coisa, já que ela era ainda a majoritária, a sócia majoritária da sociedade anônima? Então, vejam, não há nos registros históricos nenhum questionamento de Amélie no que tange à adulteração ou à publicação da quinta edição. Se ela percebeu, vejam, na folha de rosto, naquela página principal, consta que a quinta edição ela foi revisada, corrigida e aumentada. Está lá na folha de rosto, não foi uma coisa que está escusa, que não consta. Está lá. A Meli não teria visto que a quinta edição estava revisada, corrigida e aumentada? Se ela fazia parte da sociedade anônima, ela teria visto. Se ela viu e não fez nada, das duas, uma, ou ela foi conivente com a adulteração, o que não é condizente com o perfil de Amélie Baudet, porque nós sabemos que ela era uma pessoa, assim como Kardec, extremamente correta, ou ela não fez nada porque ela concordou, porque ela sabia que as modificações, na verdade, haviam sido pensadas e trabalhadas por Kardec quando ainda estava em vida. Porque se ela tivesse feito algo, estaria noticiado. As notícias teriam, de alguma forma, informado que Amélie questionou, que Amélie, na verdade, se irresignava em relação àquilo que havia acontecido. Então, é importante nós considerarmos isso, porque ela não estava ali isenta
daquele olhar. Então, será que não teria ela olhado a folha de rosto com essa frase? E aí a questão que se coloca é: em que momento Lemarri se tornou grande no sentido de ter uma autonomia maior dentro da sociedade anônima para mudar? Muito tempo depois, muito tempo depois. Em 1872, quem ainda tinha e detinha realmente o controle majoritário não era Lemarri, era Amélie. O que nos leva a crer de que realmente ela estava consciente das modificações, concordava com elas e sabia que tinha sido feita por Allan Kardec. Agora eu trago uma informação recente trazida para a humanidade. Como vocês devem ter percebido, e eu já estou finalizando, tenho aqui mais 5 minutinhos, mas já estou finalizando. Vejam, consta que a quinta edição foi publicada em 1872, certo? Não foi essa a data que eu falei, é a data que consta. Pois muito bem, foi encontrada uma quinta edição datada de 1869. Essa quinta edição foi encontrada, exatamente foi feita uma pesquisa pelo CSI do Espiritismo, Imagens e Registros Históricos do Espiritismo, dirigida pelo pesquisador espírita Carlos Sete Bastos, tá, de Jacareí, São Paulo. Ele, pesquisando exatamente, estudando sobre o tema, ele achou a quinta edição, datada não de 1872, mas de 1869. E essa, para vocês verem onde está essa quinta edição, ela foi encontrada na biblioteca da Universidade de Neuchâtel, na Suíça. O registro bibliotecário da obra está disponível no site da biblioteca e consta lá realmente que a obra foi publicada, a quinta edição foi publicada em 1869. Essa, e vejam, a quinta edição, essa que foi encontrada por ele, por Carlos Sete, consta igualzinho como está na de 1872. Consta exatamente que ela foi ali aumentada, revisada, corrigida e aumentada. E essa edição que está lá, inclusive, quando o site CSI do Espiritismo faz essa análise, eles tiraram fotos de algumas páginas, porque a obra está na livraria, lá na universidade, na livraria, perdão. Então ele tirou foto da página de rosto, tirou foto de algumas partes importantes para mostrar a todos nós. E lá, na primeira página, a página de rosto, nós percebemos duas informações super importantes. Traz os dados da tipografia que fez a edição de 69 e que está igualzinha à de 72, já com as modificações. Então consta ali que a mesma tipografia que imprimiu essa quinta edição de 1869, que está exatamente lá na universidade, na biblioteca da universidade lá da Suíça, foi, vejam bem, foi a mesma tipografia que imprimiu as edições anteriores da obra, ou seja, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, a mesma. E na folha de rosto consta ainda o nome da livraria espírita e de ciências psicológicas. Que livraria espírita e de ciências psicológicas é essa? Foi a livraria criada por Allan Kardec. E ainda constam mais duas livrarias que são mencionadas nesta quinta edição, com o ano de publicação de 1869. Ano, ou seja, dando e levando realmente a compreensão de que as mudanças foram realizadas, foram pensadas, foram trabalhadas por Allan Kardec. Não apenas porque Amélie estava ainda à frente, mas porque Lemarri só foi ter autonomia, poder de gerenciar as obras muito tempo depois. Ainda consta, nós não temos mais tempo, mas eu só vou falar isso e já vou encerrar. Ainda Carlos Sete ainda encontrou também o que ele considerações sobre a obra A Gênese, que foram manuscritos trazidos pelo médium Deslier, que ele era médium, certo? Lembram que ele deu um depoimento
lá na Sociedade Anônima, dizendo que tinha sido por Kardec? Pois é, Carlos Sete encontrou comunicações mediúnicas de fevereiro e julho de 1868. A obra, a primeira edição foi de janeiro de 1868. Então, ele achou comunicações mediúnicas feitas pelo médium Deslier, de fevereiro e julho de 1868, onde Kardec está recebendo realmente instruções e orientações da espiritualidade para promover mudanças na obra. Kardec faz uma pergunta ao espírito, dizendo o seguinte: na reimpressão, isso aqui, palavras de Kardec, na reimpressão que vamos fazer, gostaria de acrescentar algumas coisas sem aumentar o volume. Você acha que existem peças que podem ser removidas sem inconvenientes? Ele queria trazer alguns temas na outra próxima reimpressão, mas tem a questão de custo. Então ele queria tirar alguma coisa para encaixar novos pensamentos, algumas coisas que ele queria incluir, mas ele não queria mudar o volume para que não houvesse custo de reimpressão da obra. E ele, inclusive, também, Carlos Sete, traz a cópia ali com a letra, tudo direitinho, da que ele encontrou na biblioteca dessas comunicações, que foram exatamente de fevereiro e qual foi o outro mês que eu falei aqui? E julho de 68. Mostrando então que Kardec, ele não queria aumentar o volume quantitativamente, mas ele queria aumentar o conteúdo. Então, quando a obra consta ali analisada, aumentada, revisada, é aumentada não a quantidade de folhas, mas aumentada no conteúdo, porque ele teria acrescentado temas que ele queria. Então, ele tirou alguma coisa que estavam, por exemplo, repetitivo, alguma coisa repetitiva, e incluiu aquilo que ele desejava. De modo que isso nos leva a crer que foi Allan Kardec que fez realmente as modificações conforme a afirmação da FEB. Então, eu trouxe para vocês aqui os dois aspectos, os dois lados da questão, para que você também possa tirar as suas próprias conclusões. Na verdade, nós temos ali possibilidades. Não há provas de todo, incontestáveis de que não foi adulteração e nem provas incontestáveis de que foi Kardec. Há possibilidade, mas há algo que nós podemos afirmar com segurança: a unidade do conjunto e dos princípios espíritas foram mantidos. Analisando a quarta, analisando a quinta, a unidade do conjunto foi mantida, o que é o mais importante. Então, é plenamente possível que ambas tenham sido feitas por Kardec? É possível. E mesmo que, e aqui é uma hipótese, não tenha sido feito, não alterou a unidade do conjunto. Mas vale a pena estudar as duas obras e realmente aprofundar o tema. E finalizando, meus queridos amigos, já tomei o tempo de vocês demais, nós vamos trazer uma poesia. Estamos falando de Allan Kardec e temos que finalizar, então escolhemos para finalizar a poesia intitulada Allan Kardec. E nos diz o seguinte: Allan Kardec. Ele foi o codificador da doutrina espírita, trazendo ao homem instrução bendita. Seu nome era Hippolyte Léon Denisard Rivail, possuidor de personalidade nada pueril. Nascido em 1804 em Lyon, na França, mostrou personalidade e muita liderança. Estudou no Instituto Pestalozzi, na Suíça, teve educação esmerada de amor e justiça. Professor com vários livros publicados, teve vários pela sociedade destacados. Homem culto que falava vários idiomas, certamente merecedor de muitos diplomas. Em 1832, com Amélie Gabriel se casou, uma esposa que sempre o ajudou. Casal digno e de moralidade inegável, com grande amor e conduta afável. Pelo amigo e estudioso senhor Fortier, as mesas girantes foi convidado a ver, mas sem acreditar cérebro à mesa ter, preferiu no momento não se envolver. Só em 1855 assiste a algumas experiências, tomando a partir daí importantes providências. Passou a estudar o Espiritismo com dedicação, presenteando a humanidade com a codificação.
Nunca teve teoria preconcebida. Observava, comparava e deduzia. Aplicou o método experimental, deixou-nos ensino fundamental. Publicou o Livro dos Espíritos e teve ainda 4 outros escritos, sendo o Pentateuco kardeciano instrução vital ao nosso cotidiano. A Sociedade Espírita de Paris fundou e os estudos espíritas secundou. Com a Revista Espírita elucidou muitas dúvidas e o Espiritismo selou. Em 1869 desencarnou, mas a todos nós ajudou. Substituiu a fé cega na vida futura em grande certeza, sem tortura. Considerado bom senso encarnado, em seu imenso trabalho foi obstinado. Pela doutrina foi grande apaixonado, sendo por nós para sempre lembrado. Muito obrigada.